tua lua. Boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja. Temos aqui de novo com mais um programa à luz do candeeiro. Desta vez viemos aqui à casa da senhora Maria Clara, que é aqui dos Biscoitos. Portanto, não sei a idade que tem, mas 65 anos. 65 anos. E de escola? Tenho o do segundo ano antigo. O segundo ano antigo. Portanto, isto é uma senhora que me vai contar algumas coisas do antigamente. O que é que se fazia antigamente com a luz do candeeiro? Olha, pois com a luz do candeeiro bordava-se antigamente e fiava-se muitas lãs, que o meu pai tinha ovelhas, havia descoia das ovelhas, depois a gente lavava a lã, cardava e fiava. A minha avó cardava e também cheguei a ajudar a minha avó a cardar. A minha mãe nunca cardou porque cortou um peito e depois nunca cardava. Para depois fazer estes cortores. Depois era fiada a lã, havia uns sarilhos que eram ensarilhada e depois numas dobadoras deboava-se e depois a minha avó fazia numas adornas tinta que se comprava no Sr. Basílio Simões, numa loja acho que era do Sr. Falcão, mas eu também já era pequena. Minha avó tingia e depois punha a secar em pós nas paredes e era aparelhada e era feita assim estes cortores. Então, isto é só cortor de lã? Isto é só lã, urdido e tecido em lã. Isto foi feito, a minha avó foi comigo às fontinhas para a gente fazer estes cortores. Que isto aqui, era tecido, não era aqui, não tinha não, os tecidos aqui, Luís, são diferentes. São, por exemplo, aquartados de outra cor, porque era urdidos em algodão e tapados com lã. Até se quiseres posso ir buscar de outros que tenho mais. Não. Então, quando me casei, veio uma dúzia destes cortores de lã. Depois a minha avó cardava e pagávamos as senhoras para cardar e juntavam-se. Por exemplo, está aqui. Isto é outra qualidade. Destes tenho 10. São para os meus filhos. Sim, para os meus filhos e para a minha neta, se ela não gostar, porque ela é pequenina, ainda para trás das costas. Tenho 10 e só trouxe aqui 4. Tudo feito de lã. Isto é tudo feito de lã das ovelhas. Isto é ordenho. Do meu pai, o meu pai tinha, cardava-se, mas estava um bocado de trabalho, porque aquilo era... Então isto é cortores para que idade? Estes cortores, eu estou casada há 50 e ele já estava cá quando eu me casei. 50 e anos, 54, 55... Já não se vê nisso. Pois não, isto já nasceu. Fazia-se as mantas, agora cobertores eu nunca tinha visto. Nunca viste destes cortores de lá? Não, ainda tenho nas minhas... O meu homem também trouxe... Casa da sua mãe Deus. Estás a ver logo este, parece um tecido para fazer um casaco ou uma saia. Estás a ver? A minha avó era uma pessoa muito prezada e gostava muito. Foi à casa da irmã deste senhor Eliseu. O senhor Eliseu, que tem uma casa ali, para da Lúcia. O senhor Eliseu está no olho? Sim. A irmã que tinha, o cunhado tinha trazido estes cortores, saber onde é que essa senhora tecia, era no Arieiro, das Fontinhas, e a gente foi lá. Ela teceu 10 cortores à gente, e depois os outros foram tecidos então noutras bandas. E então a minha avó, a minha mãe e a minha avó arrumaram para mim. Eu trouxe 10 destes e 2 dos outros. Então quer dizer que a senhora sabe trabalhar na lã? Sabia abrir. A gente primeiro lavava em água com sabão azul e branco, punha-se água a ferver por cima e o sabão desfiadinho, pequenino, e para depois saírem cestos destes cestos de verde da escava, depois a gente punha no chão os verde da escava, depois era aberta e depois punha-se numas cardas, que não sei se já vistes, sei que é. Escarçoava-se, que era a primeira vez que era cardada, depois era partida todos aos bocados, depois era a permoada para depois poder fiar, e já não sei se fiar. Tinha fusos, tinha as cardas, tinha tudo. O meu pai, não sei, eu tenho a noção, os da cidade foram pedindo e ele foi diante. Na saída da nossa debadora, depois havia os sarilhos, eram uns bocadinhos de cana assim, com os furos, uns assim e outros ao contrário, que era para a gente... trabalhava-se dia e de noite, não é? Pois quem queria, sim, quem queria. Agora de noite era, por exemplo, pessoas amigas, como a Fátima e João da Rocha, a sua mãe, outras pessoas amigas da minha avó, que se juntavam, punham cobertores ou coisa no chão, uma rasoura, que sabes o que é, um alqueire. Sei. Punha-se 1 ou 2 ou 3 candeeiros e as pessoas ali à volta, umas a fiar, outras a cardar. A tia Rosa Melo, que era a mãe do tio Manuel Narciso, não te lembras da Cana de Porto? Fazia-se retalhos também. Depois fazia-se retalhos, mas
sim, para fazer mantas. Isso é o que tu sabes o que é. Sei. Vinham ajudar a minha avó. E então, a minha avó cozia-se, antigamente tinha-se milho de casa, cozia-se panelas grandes de milho, e quando se acabava o serão era pratos de milho com sal por cima para merendar, estás a compreender? E passava-se um convívio agradável. Era um convívio agradável e havia mais amizades, as pessoas eram mais sinceras. Luís, agora já não há amizades. Eles vinham à nossa casa e depois convidavam a minha avó para ir a outras casas. Depois aquela lá era tinta e era aparelhada, descida assim ao contrário. Fiar era direito e depois era infusos ao contrário, aparelhada. A minha sogra, que da Jatanha tinha uma fiandeira, que era uma máquina de fiar, mas a minha mãe, a gente não. Para quem não conhece esta senhora, talvez conheça o pai dela, que era o Sr. Gregório aqui dos Pescotos, que matava vacas. Um senhor divertido. Fazia tinta com uma língua. Exatamente. Meu pai, toda a gente eu conhecia em volta da ilha, o Luís, todo a gente conhecia o meu pai. É verdade. Eu este ano fui à Serreta, mas a Cristinha da Senhora Ângela. E eu estava assim e disse, vou-me encostar para a sombra que ainda posso com este sol. E o Américo, aquele que trabalhou aqui com o senhor Daniel Carreiro, disse, olha que os touros já à sombra, a mais caro. E disse, eu não gosto de touros, porque mesmo não gosto de touros nem de praça. E ele disse, mas o seu pai gostava. E o seu pai fazia muitas coisas que a senhora gostava. Um senhor que eu não conheço aquele senhor de parte nenhuma. E disse, o senhor como é que me conhece? Eu conheço bem a senhora, eu conhecia o seu pai, porque o seu pai fazia coisas que a senhora não gostava. E disse, de onde é que o senhor conhecia o meu pai? A senhora é filha de Gregório. Eu disse, sou sim senhor, com muito orgulho. Porque mesmo vai-se-me buscar para a minha cara, que eu sou a cara do meu pai. E depois, ele não desbobinhou mais coisas, porque vi-me embora a Cristina chegou, mas graças a Deus... Ele era conhecido na ilha toda. Era, ultimamente fez coisas que eu não gostava muito, mas paciência, não era... Exatamente. Outra coisa que ele queria perguntar, Sim senhor. que eu sei que a senhora sabe, a senhora por acaso lia muito, a senhora lia. Lia e gosto de E ler gosta de ainda ler. hoje em dia. Mas eu queria falar sobre uma reza antiga que a senhora sabe. Eu sei, sim E conte senhor. como é que soube isso. Como é que soube? Porque a minha bisavó morreu, eu tinha 7 anos e meio. E ela era catequista. Era a Ludovina Salles, que toda a gente a conhecia nos altares e muitas pessoas que estão aí no estrangeiro a conhecem. E ela dava-me catequese a mim e aos meus primos, que eu tenho um primo no Canadá, que é primo da minha mãe, esse que é meu primo, que é o Hélio, que talvez conhecesse, que dizem que é o Hélio Charrua, que lá às vezes fazia cantigas, que é irmão de 2 de Brás, que está aí agora. E ele é mais novo do que eu, 2 anos e meio, ele é primo filho da mãe, é da minha mãe, não é meu primo. Mas eu considerava o Luís, não era meu primo. E parecia-me que ele que era o meu irmão, porque eu não tinha irmãos. A minha bisavó estava aleijadinha, teve 7 anos acamada num estrado com uma trombose que lhe deu, e a minha avó ia ajudar a minha madrinha, que ela estava em casa da minha madrinha, eu ia para cima mais a minha avó, e quando eu vinha para baixo, o meu primo vinha mais eu. Hoje em dia eu considero quase como um irmão. Ainda aqui há tempos veio uma rapariga de Canadá que era da minha idade, e perguntou à minha filha, e a tua mãe? Nunca mais viu o irmão dela? E a minha filha disse, ela não tem irmãos. A minha mãe não tem irmãos, aquele era primo da minha avó. O meu primo foi como um guar. Eu sou mais velha do que ele, 2 anos e meio. Ele fez agora, deixa eu ver se quer. Tenho 65, ele fez 63 e meio. Vou fazer 66 para novembro. Ele começou a chorar porque a hóstia pegou-lhe ao céu da boca e eu é que larguei-me, a mãe estava longe e eu larguei-me para o lado dele. Com a aflição que considerava um irmão meu, estás a compreender? E ele ensinava a mim e aos meus primos e a minha bisavó, para a gente não ir receber, porque a gente sabia o catecismo todo. E foi como um guarda com 6 anos e ainda não tinha entrado há pouco tempo para a escola e não sabia ler. Pelas figuras, o Sr. Padre Moles é que me deu a primeira comunhão. Pelas figuras do catecismo, e disse o catecismo todo, estás a compreender? E a minha bisavó dizia à minha madrinha, que era a mãe da Célia, Almedinha, pela tua saúde, bota esses 2 demónios para a casa da minha avó Machada, que a mãe do meu pai morava atrás. Sabes onde é que a minha avó morava? É quem atravessa aqui, da Rua dos Baiões para a Rochola, não sabes onde é que o Brás mora? É um esquina, não é? Acho... Não, o Brás, aquele que veio de Canadá, que tem um carrinho vermelho. Sabes onde é que mora o senhor? Sei. Depois tem uma casa velha, depois tem a outra casa atrás. E depois tinha outra casa que a minha prima, que ficou com ela. Era a casa da minha avó, da mãe do meu pai. Eles eram vizinhos.
E a minha madrinha botava a gente e dizia: Machada, pelo amor de Deus, a gente tem estes dois demónios, que era para a gente não ir recear com crianças que vinham da Rua dos Baiões, da Rua de Mangas, para a minha avó velhinha ensinar a catequese. A gente ia para lá porque a gente ia receava, estás a perceber? A gente sabia e queríamos, também já tínhamos a ideia que íamos ensinar aos outros. Exatamente. E eu fui fazer a comunhão a saber. E a minha bisavó ensinou esta reza a todas, e nem a minha avó sabia, as outras irmãs esqueceram e as primas filhas de irmãs da minha mãe também não sabiam. A minha bisavó dizia assim: a gente nunca se vai confessar, que não diga isto, ou comungar que não diga, é assim: ó meu Deus, ó meu Senhor, morto foste, vivo estás, perdoaste a vossa morte, tão cruel e tão forte, perdoai os meus pecados, esquecidos ou lembrados, que aos pés do meu confessor nunca são bem confessados. Confesso-te a Deus, Senhor, que sois Rei da verdade, na hora da minha morte, tereis de mim piedade. Ainda há bem pouco tempo, a minha madrinha Almedinha, Nosso Senhor tenha noção, minha madrinha Antonieta, que é a mãe de João Santos, telefonou-me e disse: hás-me tornar a dizer aquela oração que a avó dizia. E eu nunca me esqueceu. E quando o meu avô morreu, ele já estava, não falava, foi ungido, e eu fui confessado ungido, e eu disse-lhe esta oração aos pés da cama dele no hospital. E um senhor padre disse, um senhor padre de Boias: a senhora passe-me, a passei, e dei ao senhor padre Ricardo para ela mandar. No casamento do meu filho, um irmão do avô da minha nora pediu-me e a mandei para lá. Quer dizer, eu não sou assim pessoa muito esquecida, Luís. Mas conseguiu decorar isso e... Decorei e ficou. E mais uma, que vou falar nisto, talvez mais as pessoas, já ninguém se lembra disto, mas foi em 1959, se não me engano. Foi. A tragédia na Água Alva. Não, 1962. 1962. Tu ainda tens a filha deste senhor Vuiva, que é a senhora Manuela. Sim, mas isso, portanto, quando houve aquela, na Água Alva, a ponte que veio abaixo. A ponte veio abaixo no dia 8 de dezembro, exatamente. dia de Nossa Senhora da Conceição. Houve aqui um senhor aqui da freguesia dos Pescotos, que era o Sr. Manuel Bento, que consertava relógio. Manuel Gonçalves Godunho. Exatamente. Parece que fez umas quadras. Fez um livro de versos. O Vital fez e o senhor de Porto Esteu. Eu sabia os livros todos. Mas o senhor Manuel Bento, eu nunca me esqueci. E penso que eu sei de princípio até ao fundo. E a senhora lembra-se daquelas quadras, aquelas pessoas que caíram na ponte, não é? Lembro, sim, senhor. Vamos lá ver se ficar algum atrás, paciência. Mas vamos a ver. De início faço possível para descrever aos meus senhores a tragédia mais horrível da ocorrida nos Açores. Na Água-Alva da Terceira vi tanta criatura, correr água na ribeira é formidável altura. Vê-se que a água passa e não isto é de vulgar, e não se vê a desgraça que se vai aproximar. No drama não se pressente a hora nem o local. Se fosse assim toda a gente, fugia sempre do mal. Num aponto menos forte, pararam alguns ali, sempre sentirem que a morte estava perto de si. Sentiram o chão ceder, só então viram o perigo da água em fúria a correr, levar a ponte consigo. E junto a ela boiando, numa ansiedade viva, foi em luta atroz lutando 6 pessoas à deriva. O pai para salvar os seus, filhos e mulher também, ia dar contas a Deus se os outros não os estão. A Maria de Orvalina era a de maior idade, foi quem levou a Macina tão cedo à eternidade. Jovem que ia casar, 18 anos teria, morreu talvez a pensar nesse que nunca mais via. Chamada Lúcia de Melo, nova bela e saudável, previa um futuro belo e teve um filho lamentável. 14 anos em flor, a Lúcia Maria tem. Vai ser vivificador na alma da sua mãe. Aqui é que tem uma, Luís, que uns diziam que ela tinha 7, outros diziam que tinha 9. O Sr. Manuel Bento dizia que tinha 9. A sua irmã bem-vinda, um botãozinho de rosa. Com 9 anos era linda, mas teve uma morte horrorosa. Da Terceira ou das Ilhas, julgai senhora de bem, seus mais e tantos filhas, qual é a dor daquela mãe. Já se encontra o teu marido, inerte na sepultura, vê que a vida tem sido para ti uma amargura. Se porta, lamenta e chora. A sorte que Deus te deu, que a Virgem Nossa Senhora sofreu tanto e não morreu. O José Carlos tem 3 anos, seu fim foi uma tristeza, mãe deixa o mundo de enganos e vai para o céu com certeza. Rui Manuel, ano e meio, do martírio tem a palma, por graça de Deus só veio ao mundo
buscar a alma. Este grupo desditoso, no mesmo itinerário, penetra no horroroso caminho de seu Calvário. E lá vão de salto em salto, junto de pedras imundas, até parar no mar alto, ficar ao mercê das ondas. E quem viu horrorizar esta cena de mau gosto, tinha o rosto estampado à grande dor de desgosto. Levaram tempo chorando, neste local sinistrado, depois foram dispersando, cada um para o seu lado. Seguiram para a beira-mar aqueles mais arrojados, na esperança de encontrar cadáveres encalhados. Um tio e irmão de pai, que até não se davam bem, mas caminha e também vai ver se encontrava alguém. Depois de ter procurado, com ansiedade e fé, num destroço misturado, dava ares a ter um pé e um sapatinho. Foi ele quem primeiro viu. Era o próprio sobrinho encontrado pelo tio. Sangue não quer ser rogado, talvez por ordem de Deus. Mesmo depois de gelado, ainda procura os seus. Vende-o sem camisinha, teve logo esta lembrança. Despir aquela que tinha e envolver na criança. Custa-lhe tanto, mas vai, silencioso e sério, levá-lo à casa de pai e depois ao cemitério. Um cortejo como nunca, de uma criança se deu, transporta que a guerra adunca, a morte não respeitou. Horrível tragédia é esta, em toda a sua passagem, aos ilutados só resta resignação e coragem. E rezar um Padre Nosso, fazendo preces a Deus, para encontrar aqueles ossos e pela alma dos seus. Aos mortos Deus dê desconto, algum descuido ou falta, e os vivos fugem da ponte, quando a água correr alta. Como é que a senhora decorou isso tudo? Olha, tinha 9 anos e fui li, nunca mais me esqueceu. É pá, olha que isto é engraçado. Como é que a senhora tem isto tudo na ponta da língua? Tá? Tinha a cabeça boa. Graças a Deus, eu já não estou muito boa. Morra velho, não é como se fosse velho. Olha, gostei de ouvir isto. A senhora ainda tem uma mente que eu vou contar. A minha avó contava muitas coisas. É ponto, por acaso havia ponto. Que estava ali perto. Pode ter, entre meio disto tudo, pode ter esquecido algum ano. Pode estar Sim, tudo. mas isso é um livro que está escrito, não é? Isto não era livro, era um panfleto. Um panfleto que ele escreveu. E talvez a senhora Manuel ainda tenha esses panfletos. Talvez não, porque o avó foi assim para muito. A mulher daquele Manuel. Ai, que nem é. Manuel, não, Manuel, a senhora não conhece a senhora Manuela da Romana. E já agora que estamos a falar nessas coisas, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se a senhora sabe ou não. Se souber responder. Havia aqui uma história que era sobre, portanto, João e Balbina. A gente E havia também um tinha livro, isso. havia um livro disso. Livro não, eu não me lembro de livro. Lembro de haver também um panfleto, disse, e eu cheguei a lê-lo, mas esse tinha mais. Mas o meu pai, quando esteve na América, eles mandaram pedir e a minha mãe mandou esses todos. E depois também houve o aval, e depois mudámos-se e essa coisa. A senhora não sabe essa história? Essa não. Essa não sei. Eu vi a minha avó falar, mas essa não sei. Pronto. Olha, essa não sei. Agora, este sei. E o João Vital escreveu uns também. Ainda a primeira, eu lembro-me, dia 8 de dezembro, dia da mãe portuguesa, dia triste que eu relembro, com a mais funda tristeza. Esta foi a primeira de João Vital. Senhora da Conceição, nosso amparo muitas vezes, padroeira da nação, que sois mãe dos portugueses. Nesta ilha nossa e tu, e dos teus filhos também, teu nome continua com a doçura de mãe. Estas três eu sei, mas depois também eu não sou como dizer, computador. Pronto, exatamente, olha. Não podemos alongar mais, porque Não, isto já deve estar mais. já alonguei demais. E se tiver alguém para desejar alguma coisa para a Olha, América, desejo a todos os nossos amigos que estão lá, que tenho lá, filhos de primos do meu pai, primos do meu pai, a Sonzinha, que é prima da tua mãe, que é filhada do meu pai, que estimo muito, na América. Aos primos do meu pai, porque eu sou mais parecida à banda do meu pai e eles todos me estimam e todos gostam de mim. E para o Canadá, um abraço muito forte aos primos da minha mãe, à Filomena, ao seu marido e aos seus filhos e netos, e então um especial ao Hélio e aos seus filhos, porque esse Hélio eu considero quase um irmão. É como é que eu nunca tive irmãos e foi criada com ele. Já imaginas? Exatamente. E ele também, a irmã às vezes até diz, às vezes eu sinto uma coisa, porque ele diz assim, ó Filomena, teria-te, seres tu, a Clara, e era a minha madrinha, que era a mulher do Ivo, que era a madrinha dele também, e as duas pessoas que eu gosto mais. Eu gosto muito dele, já não vejo há 35 ou 36 anos, mas quando estive doente ao telefone, a Filomena telefona mais, porque o Hélio é assim, nunca diz que não a ninguém, mas já o rapariga, eu hei de telefonar, ó rapariga, mas vai-lhe passando.
Mas sei que ele gosta de mim como eu gosto dele. Ok. Olha, a senhora, desculpe de ter Não vindo tenho aqui à desculpa sua casa. nenhuma. É, Luís, tu vais beber um copinho de aguardente de café. Não bebes bebidas nenhumas. Não bebo, não Olha, bebo. de boa vontade. Obrigado. Olha, que é de boa vontade, isto é Obrigado à sinceramente. senhora. Eu sou muito falazona porque eu sou filha de Gregório e com muito honra. Olha, muito obrigado por ter me deixado fazer esta Filho, para a reportagem. tua saúde. Porque achei que a senhora sabia muito mais coisas e muito mais coisas. Pois, se fosse uma coisa com mais tempo, talvez eu me lembrasse de mais coisas. Mas bem, não foi muito ruim. Foi bonito ter esta conversa, foi muito bonito. Gostei. Olha, pronto. E acho que as pessoas também vão gostar. E se não gostar, E paciência. não gostar, paciência. Olha, apago a televisão e pronto, o que é que sabe fazer? A gente não gosta sempre de tudo, não é verdade, assim? é verdade. Olha, muito obrigado então e até à Luís, olha que é de próxima. boa vontade, comes umas Ok, bolachas. não, obrigado. Até o próximo programa. Pronto. Muito obrigado a todos. Quando precisares de alguma coisa que eu possa e que saiba, não me custa nada. Sim, senhora. Muito obrigado. O sol perguntou à luz.